Olá, pessoal, boa noite. Estamos encerrando mais um dia com esse ciclo de palestras, de encontros, de conversas, né? Tem sido maravilhoso vivenciar esse espaço do conhecimento, até porque a gente chegou, desenhamos no formato e ao longo dessa jornada a gente tem dado liberdade para as pessoas explorarem esse espaço da melhor maneira e da maneira que elas conectem aí com as suas áreas de conhecimento. E hoje eu recebo um tema que eu amo, que também é super importante para o nosso negócio, que é marketing e vendas. Exato. Nós vamos quebrar os protocolos. Eu vou sair desse papel aqui, né, como sponsor da Academy, e vou deixar o Mark, que é referência, liderar essa conversa, mediar essa conversa com o nosso diretor de vendas do grupo. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, Mark. Foi, assim, Obrigado. uma feliz surpresa saber que teríamos a sua presença no Imagina. meu espaço, inaugurando, né, pré-inaugurando a Academy, Parabéns. que tem uma missão tão relevante para o nosso grupo. Daniel, meu parceiro, meu amigo, uma honra dividir esse momento tão importante. Né? A gente se fala no olhar, a gente tem uma conexão desde a minha chegada. E eu estou celebrando aqui com os meus amigos esse início de muita coisa que a gente já faz. Vamos continuar fazendo, né? Legal. Eu ia ter presente aqui uma pessoa que eu não poderia deixar de falar, que está sentadinha ali, que eu sou fã, sou admiradora, que é a Dani Smith, que é a nossa cabeça, nossa rede, nossa força do marketing e que consegue fazer um trabalho brilhante, brilhante em todas as entregas dela e que construiu isso comigo. Então, eu já deixo aqui, Dani, a minha homenagem. Você abriu aí o seu espaço para eles liderarem a conversa, mas um pedacinho seu é isso aqui. E eu sou grata por ter você na minha vida e nesse projeto. Tá bom? Então, saio, vou ficar aqui só escutando vocês, mas eu vou sentar ali. Vou Vai viver ser a uma, experiência de sentar ali. vai ser uma alegria. Tá bom? Obrigado, Muito obrigado Fica à pelo espaço. vontade. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Que alegria estar aqui. É uma honra estar com o Dani, que é meu amigo Parceiro. pessoal. Então, é muito legal quando a gente vê assim como que as pessoas elas se reinventam e inovam. E quando o Daniel me convidou, quase um ano atrás, foi outubro, para estar presente na inauguração do escritório da Steel Corp, eu fiquei muito impressionado, não sou desse ramo, óbvio, né? Mas eu fiquei muito impressionado com a proposta de valor que vocês estão trazendo. E muito impressionado com a avenida de crescimento que tanto esse mercado como vocês todos têm. Então eu acho muito legal estar aqui, porque parece aquele primeiro ano da internet, sabe? É tudo mato ainda, e daqui a uns 10 anos a gente vai olhar para esse momento aqui e dizer, putz, a gente abriu um caminho. E nada mais importante do que abrir um caminho educando, né? Parabéns. Todas as empresas daqui para frente, ou vão ser empresas tech, ou vão ser empresas de educação. E às vezes elas unem as duas. Outro dia eu fui no iFood, e no iFood eles têm uma placa assim: o nosso talento é tecnologia, mas somos apaixonados por comida. Então veja, é uma plataforma de tecnologia que vende comida. E mais do que nunca, vocês se tornaram, em menos de um ano ou em um ano, um ecossistema de inovação. Que hoje pode ser aço, né, steel, amanhã pode ser impressora 3D, o céu é o limite. Então, trazendo o Daniel aqui, eu acho que, claro, ele melhor do que ninguém vai poder falar, mas eu preparei umas perguntas, a Dani me ajudou, bateu junto comigo. É tão fácil, né, quando é assim. Dani, né? Lá no escritório não é tão fácil, Pô, No escritório, Mark, nós temos dois nomes. Quando não é Daniel, É Marcelo, é Marcelo, é Roberto. é Roberto. Então, assim, tá meio complicado. Nesse quesito nós não somos tão criativos, hein, não. E aqui a gente está numa empresa, então, que praticamente está fundando um novo negócio. Pegadinha não, fundando um novo mercado, eu te diria um novo segmento. E aí a gente falou de tecnologia, a gente falou de inovação, e eu queria que você unisse um pouco isso, não só para falar do segmento que todo mundo aqui já sabe, mas como que a chegada da Steel Corp e como que a inauguração desse novo segmento também impacta essas profissões. Legal. Primeiro, boa tarde a todos.
É um prazer estar dividindo esse painel com você. Imagina, Sabe prazer é disso. todo meu. Obrigado pelo seu tempo, obrigado a todos pelo tempo de vocês. Eu sou um otimista de natureza, ainda mais quando eu estou numa Construtec, que a gente está falando de inovação. Eu vim do mercado, como alguns sabem, do mercado da construção convencional. Eu sei que a gente nunca pode dizer nunca, mas nunca mais vou voltar no mercado de construção convencional. Porque justamente a gente tem muito encontro da inovação e a gente vem com um ecossistema em relação a SteelCorp, onde eu coloco a gente muito num posicionamento e as devidas proporções, comparando a gente com o mercado da XP. Porque como a XP, assim como a XP, nós não inventamos o steel frame, como a XP não inventou o dinheiro. Mas nós estamos trazendo através da educação, a formação de profissionais que estão saindo do pedreiro, onde a mão de obra está escassa, onde a gente já não tem a mão de obra jovem, a mão de obra já é mais velha, o canteiro de obra tem 41 anos, para uma construção muito mais industrializada. Então, quando a SteelCorp vem nesse mercado com um ecossistema voltado principalmente para a educação, é onde eu acredito que vai vir a mudança, como veio a mudança provocada pelo mercado da XP. Então, a mudança da XP, ela mudou a forma de investir. E o dinheiro estava aí, o investimento estava aí. A gente vai inventar, na verdade, a gente vai mudar a forma de como as pessoas vão fazer a obra, de como as pessoas vão trazer isso para dentro da obra. Como? Com educação. Então, isso é uma das coisas, dos pilares fortes que eu acredito muito no ecossistema que a gente vem, não só com a Steel Academy, com a SteelCorp, com a Tecnoframe e o Steel Bank. Porque nós trouxemos num ecossistema único uma construção industrializada, trazendo todas as soluções para aquele problema que era típico de 100 anos atrás da construção convencional. Não é o caso, mas em muitos setores, primeiro as pessoas riem de você, depois elas duvidam, aí quando você começa a fazer sucesso, elas falam que te conhecem, e quando você faz sucesso, elas correm para dizer como elas te conheceram e como elas sempre acreditaram em você. Que sorte, sorte. A minha pergunta é, que tipo de barreira vocês têm enfrentado nessa nova empreitada? Porque vocês estão educando o mercado, vocês estão abrindo uma frente. Qual é o tipo de resistência que tem aparecido? Algumas. E como quebrar? Legal. Existem algumas, e que bom que existem barreiras. E vou explicar por quê. As pessoas dizem muito que na construção industrializada a gente tem um preconceito. Não é preconceito. Preconceito nós temos na construção convencional, que a gente tem uma taxa de coeficiente que vai dar problema na obra de 5% num predial, que a gente sabe que vai dar problema, que a gente tem um planejamento que a gente sabe que não vai ser execuível em relação à data, que a gente sabe que a gente vai sofrer surpresas de aditivos, que o mais barato vai sair mais caro. Isso são preconceitos. O que nós temos na construção industrializada é uma falta de conhecimento. E a falta de conhecimento nos dá o empoderamento de a gente mostrar para a pessoa por que nós viemos. E por que nós estamos em relação, como nós estamos em relação à construção de off-site. Então, trazendo tudo isso, a gente vai quebrando essas barreiras, porque nos dá o privilégio de ensinar essas pessoas. Porque eu falo, a falta de conhecimento é a mesma falta de conhecimento que a gente tinha com o Uber, a mesma falta de conhecimento que a gente tinha com a Airbnb. A gente não tinha preconceito, a gente tinha uma falta de conhecimento. Então as pessoas têm uma falta de conhecimento em relação ao uso da construção industrializada, ao light steel frame, de como colocar isso dentro do mercado. E é essa barreira que a gente vem quebrando. Mas aí as pessoas, o que elas alegam? É mais caro, demora... Assim, por exemplo, comida, quando você fala de comida vegana, vegetariana, as pessoas têm um conceito que ela é mais cara que a normal. Essa é uma das barreiras. Que tipo de barreira efetiva vocês escutam numa feira como essa? É uma das feiras que a gente não tem a barreira, né? Porque está todo mundo na cabeça da industrialização. Sim. Mas fora dela, tem muitas pessoas que olham, pô, mas é mais caro, mas como que é a resistência, mas como que é o impacto em relação ao fogo. E a gente tem tantos benefícios. Primeiro vamos falar em relação a custo. A gente muda o lado da calculadora. Por que a gente muda o lado da calculadora? Porque a gente não é... Algumas linhas talvez a gente seja um pouco mais caro que a construção convencional. Mas em outras tantas linhas a gente é muito mais efetivo e que torna a obra mais rápido, o que torna a obra mais barato. Então a gente entra em outra quebra de barreira, que é o dinheiro no tempo. Então obras que a gente entra, 50% de todas as nossas obras a gente reduz o prazo. Então quando a gente pega esse cálculo e também ensina essa pessoa, seja ele o cliente final, seja ele o incorporador, seja ele as grandes construtoras, que são os grandes players, que não estão
que nos estão contratando justamente pela escassez de tudo isso, material, mão de obra, essas pessoas mudam a matemática dela em relação à viabilidade financeira. Então a gente de longe não é o melhor preço da última linha porque nós demos um desconto comercial, mas sim porque nós fizemos toda uma reengenharia de custo para chegar naquela linha. E uma delas é a obra no tempo, porque a gente reduz 50% de uma obra convencional. Que é muita coisa. Agora, eu me lembro que quando você entrou no Steel Corp, você era parte do top 6 ali de pessoas, né? Eram menos que 10 pessoas. Depois foi para 50. Era vocês, é. Depois, ninguém riu porque ninguém assistiu novela, só a gente. Aí nós tivemos. Você assistiu? É do nosso tempo, é do nosso tempo. Aí a gente tem então, você entrando um ano atrás com menos de 10 pessoas, depois foi para 50 e agora são 250 colaboradores. O valuation da empresa está em milhões, talvez centenas de milhões, você pode me corrigir. Só que aí, quando uma empresa cresce, a gente precisa contratar e reter talento. Todas as empresas do mundo, inclusive no Brasil, têm dificuldade disso. Porque não tem mão de obra qualificada, porque as universidades formam mal e todos os outros problemas que a gente já conhece. Que tipo de profissional que vocês estão contratando hoje? Porque não é um trabalho convencional. A gente está falando de argamassa e como que é esse profissional da Steel, o profissional do futuro e dentro da Steel Corp. O que vocês estão agregando em termos de competência? Primeiro, bom, nós temos uma figura muito ilustrativa que é o Roberto Justus, né, que dispensa apresentação. E não diferente do que ele fez em toda a sua trajetória, nós fomos ao mercado buscar aquilo que havia de melhor no mercado. Que é aquilo que eu falei lá atrás, nós não inventamos Steel Frame. Steel Frame estava aí há alguns anos. Mas fomos ao mercado e buscamos os melhores profissionais, sejam eles em várias áreas. Seja ele de área de concreteira, área de siderúrgica. A Dani, que veio do Google, uma empresa, não sei se vocês conhecem. Não, nova, Google. Acabou. Então, nós fomos ao mercado e trouxemos essas pessoas no que havia melhor, da mão de obra e da matéria-prima, que é a nossa construção offsite. Quando a gente traz isso para a contratação, a gente começa a chamar o quê? Os melhores. Então, são os melhores heads, são os melhores profissionais. E abaixo de tudo isso, que são os pedreiros, aquele que não existe mais, porque nós estamos brigando com a mão de obra, na escassez dela, com aplicativos. O próprio iFood que você mencionou, o pedreiro, o ajudante, não quer mais ser ajudante. Ele quer ser um entregador de iFood. Verdade. Porque ele ganha mais, porque ele tem autonomia do tempo dele. Então, a gente entrou num colapso absurdo de mão de obra, que a gente trazendo isso, essa formalidade do emprego que ali não tem, né? Porque ninguém quer mais ser pedreiro, ninguém quer ser um ajudante. Mas esse pedreiro, ele tá para o steel frame como montador, como o mecânico tá para o carro elétrico. Quer dizer, ele só vai perder o emprego dele se ele não se reinventar. Se ele não se reinventar. É que nem todos nós aqui. A gente não vai perder para o robô. Você vai perder para quem entende mais de robô do que você. Por isso, de novo, eu fiz muito nesse trabalho da Paola, esse incrível trabalho e essa trajetória que ela tem de trazer alunos, porque é onde a gente vai ganhar o mercado. Concordo. A gente vai trazer esses pedreiros da informalidade, trazer eles para a formalidade em relação a pedreiros para montador. A gente não fala mais em demolir uma casa, a gente fala em desmontar. Olha que interessante. Então a gente começa a trazer novas palavras para o nosso vocabulário daquilo que não existia, porque, de novo, nós estamos na inovação, que é a construção. Agora, a construção industrializada, como você trouxe aqui, evidentemente, ela está qualificando mais pessoas, mas a gente vive uma educação nacional do século XIX, né, com profissões do século XX, como você falou, e vivendo no século XXI. Então eu queria saber, e você mesmo citou no nosso almoço, ninguém estava com a gente, mas você mesmo citou, até um trabalho de olhar para o Rio Grande do Sul nesse momento, né, de você poder trabalhar essas frentes que ainda são, vamos dizer, novas, ou no caso do Rio Grande do Sul, por que eu estou dizendo do Rio Grande do Sul, pessoal? Eu queria entrar aqui na importância da parceria entre empresas também. Ou seja, se você não tem uma contratação grande em relação a uma empresa como essa no poder público, para alguma coisa, como é que as empresas elas podem se unir a uma Steel Corp, por exemplo? Como é que as instituições de ensino
podem ajudar nessa promoção. Legal. Vocês têm feito parcerias? Ainda não, mas a Paola tem feito bastante parceria, que eu sigo, ela vem trabalhando bastante. E eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer. Uma delas, a gente precisa mudar a forma, por exemplo, a engenharia. A engenharia, a gente tem um semestre que fala de construção industrializada. Apenas um semestre. E a gente está falando da engenharia do futuro, que tem que mudar. As escolas, as universidades têm que mudar a forma de como ensinar a industrialização. Então, assim, a gente vem... É um trabalho atrás do outro, é um trabalho de formiguinha. A gente vai trazer isso para o mercado, até que o mercado tenha necessidade. Ninguém vai querer estudar engenharia para saber carga de fundação apenas. Quer saber a engenharia para saber o que é industrialização. E quando as empresas, na sua pergunta, elas entram numa collab, agora mesmo eu estava num stand de instalações. Todo mundo aqui tem a cabeça na industrialização. Então nós somos complementares. Quando a gente nasceu há um ano atrás, a gente não imaginaria que a gente seria complementar uma construtora. Hoje somos complementar. Porque nós fornecemos exatamente aquilo que ela já não tem. Não tem a mão de obra, não tem a assertividade em relação à entrega de material, nós entregamos painéis prontos. Então, tudo isso vira uma collab que a industrialização da tomada entra no nosso painel, que entra com a Saint-Gobain, que entra com a placa, que entra com o forro, que entra com a luminária. Quanto mais industrializado, melhor. Hoje nós somos 40%, 50% industrializado dentro do canteiro, dentro da nossa fábrica. A nossa meta é sair 75%. Caramba. Imagina sair 75%. Daí as pessoas têm aquele falso medo, que é o que a tecnologia avança, as pessoas têm o falso medo de perder o emprego. Não vai perder o emprego. A gente vai profissionalizar aquilo que não está profissional. Aquele emprego, aquele ajudante, a gente vai tirar aquela escassez da mão de obra e propagar aquilo numa coisa muito mais técnica. Além do mais, voltando um pouquinho e pegando essa carona de emprego, Mark, isso é uma ideia muito legal que a gente vem fazendo, inclusive no trabalho lá em Santa Catarina, também na mão da Paola, que a gente vai fazendo uma fomentação de trabalho entre a mão de obra, com as pessoas que ali estão. Então a gente pega uma equipe, junto com a nossa equipe, vai fazendo um trabalho misto, com curso EAD, dentro do nosso canteiro de obra, essa pessoa vai trabalhando, ela vai ganhando certificações da Steel Corp, essa pessoa no final da obra, que é um prédio, ela vai ser homologada dentro do prédio para ser um futuro instalador. Ou seja, esse cara vai poder fazer a manutenção do prédio. Ou seja, é um ciclo que a gente começa a girar dentro da industrialização. Incrível. Quer falar? Quero. Eu vou complementar, Mark. Ao longo do desenho da nossa unidade de negócio, foram surgindo infinitas possibilidades, que é um processo natural de inovação. Você começa com um direcionamento e você vai vivendo momentos incrementais aí, que é a beleza da inovação. E o parceiro homologado é um projeto que nasceu em 48 horas, que a gente sentiu a necessidade, foi até uma conversa com o Dani, e ele falou assim, mas eu preciso, nós vamos ter obras em todos os lugares, eu entendi que a gente vai criar um ambiente virtual de aprendizagem que a gente vai capilarizar, mas a gente precisa criar um projeto que seja lá, imerso, para atender a nossa demanda pontual. Então, nós rodamos o parceiro homologado, que é um projeto onde a gente vai em loco, capacita dentro das áreas do conhecimento que a gente precisa para atender o projeto e vai certificar lá, certo? Com a prática real. Aí a gente entra no âmbito da educação, se é educação você entende, onde você aprende através de soluções de problemas, que é uma metodologia, uma ferramenta, né? Então, veja, pensamos nisso no início? Não. Eu gosto de trazer essa fala, essa narrativa de que a Academy, ela nasce resolvendo, solucionando desafios reais do nosso grupo. Quer dizer, a pessoa que vai trabalhar, ela vai trabalhar e vai sair certificada. Vai sair certificado. São dois coelhos. Então, a gente trabalha aí, né, no círculo virtuoso da proposta de valor, né? Que é tão falada, né, do círculo de Simon. Então, a gente está pensando não só em produtos que vão atuar em toda a ponta, né? Tudo que a gente precisa aí para atender a demanda da construtora, a demanda do setor. A gente tem falado exaustivamente aqui que a gente quer estimular a concorrência, porque à medida que eu estimulo a concorrência, eu estou potencializando o meu mercado,
consolidando o meu mercado e aumentando o nível do meu mercado. Então, a gente também pensa em novos modelos. Rio Grande do Sul, já está surgindo uma conversa aí com o Rio Grande do Sul de como que a Academy pode apoiar no projeto de reestruturação do Rio Grande do Sul. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que você está com o microfone. Vocês se baseiam já numa outra Academy? Existe alguém fazendo parecido em nível nacional e internacional? Vamos lá. Eu bebo da fonte, né? Eu transitei pelas maiores escolas de negócio do país. Eu comecei na XP, Educação. Vim depois da FGV, vou contar um pouquinho só para entender aí que a gente bebe da fonte, né? Depois apoiei no processo de desenvolvimento da Escola de Negócios da Indústria, que é o IEL, lá no Rio de Janeiro, Feijão. Depois fui ser coordenadora geral do IBMEC, da pós-graduação. Então, assim, vim para o grupo de 80 anos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem influências, isso acadêmica, né? Minha dissertação de mestrado é qual o negócio das escolas de negócios, um recorte das principais escolas de negócios do Brasil. Bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho inspirações, mas não basta ter inspirações sob a perspectiva de educação. Eu tenho que conectar tudo isso com o que a gente precisa entregar. Quem é o meu público-alvo. Porque também, se eu for mergulhar aqui em educação, você tem instituição de ensino superior que tem uma regulamentação muito densa. Você tem as business schools que tem um outro caminho, um outro olhar. E você tem que pegar um pouco de tudo para pensar em qual é o modelo que vai atender a nossa necessidade real. Então, algumas respostas eu já tenho. Outras, eu vou ser provocada e vou responder rápido. Porque isso é que é beleza também. Você tem que responder rápido, você tem que mudar no meio né? Você tem que ir fazendo e você tem que ir validando as hipóteses, você tem que observar os resultados. Pode me interromper. Isso é só para complementar e perguntar, já jogar a bola para o Daniel. Isso é um pouco de uma mentalidade de startup também, né? A gente brinca que a gente troca pneu com carro andando. Já trocou pneu com carro andando? Não. Então a gente troca. Bom, primeiro que a gente tem um propósito gigantesco. Que a gente está claro em relação ao nosso propósito de mudança da construção no mercado civil brasileiro. E a gente sabe, e a gente tem a grande certeza que a gente vai mudar isso através da educação. Isso é uma grande sacada. Nossa, não tem ninguém fazendo isso. Quando a gente fala dessa história toda, a gente está falando, por exemplo, da Academy, mas eu queria saber em termos de empresa. Você citou aqui o Roberto Justus, e você mesmo me disse desde o começo, e eu fui e comprovei, que ele poderia, se ele quisesse, trabalhar ou em outras empresas dele, ou até talvez nem trabalhar. Mas ele faz questão de ser o CEO ou o presidente da Steel Corp. Como é que uma visão como um jato, né? Não é nem um avião, como o Roberto Justus, tem trabalhado a visão do negócio? Isso é uma curiosidade minha, porque ele transita por vários lugares, né? Mas ele também traz experiência de outros campos. Legal. É um privilégio trabalhar do lado dele, né? Eu até uma vez brinquei com ele que tem muitas pessoas que pagam para ouvir ele. Ele falou que a gente ouve ele de graça. Eu falei, mentira, que você paga a gente para te ouvir. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente fala para ele. E é um privilégio trocar isso com ele, porque primeiro que ele entrou nesse negócio como cliente e saiu como sócio de um negócio desse. Bom, então, o cara apresentava o aprendiz, né? Ele vislumbrou e viu no mercado uma coisa que ninguém estava vendo, que é do perfil desse cara. E a gente tem o privilégio de dividir isso com ele, com essa visão de empresa, porque como você falou, uma startup trocando pneu com um carro a 220 por hora, cara, vai mudar toda hora. A gente, uma das tônicas que a gente tem dentro da nossa empresa, né, pá, é a mudança. A certeza que a gente tem é que o que a gente está fazendo hoje, amanhã vai mudar. Então, fazendo isso, a gente trazendo isso, Roberto embarcado como um CEO, a gente fala muito que é uma água de hidrante. Por quê? Porque nós temos grandes propósitos para grandes obras, para grandes clientes e com grandes colaboradores embarcados nisso. Porque ninguém desses 250 foram lá e deixaram um currículo na porta. São pessoas que nós escolhemos a dedo para estar lá. As pessoas que ali estão, muitas delas saíram de empresas que tem ali, a própria Paola, o Mauro, empresas que historicamente estão no mercado centenário,
para vir num negócio que a gente está formando, porque a gente tem a grande certeza de que a gente veio para mudar e a gente vai mudar a construção civil, ainda mais com o empoderamento de uma personalidade que é o Roberto Justo. É interessante. Te ouvindo falar assim, eu fico me questionando, você que veio de um mercado tão tradicional, qual tem sido o viés de marketing e vendas para algo, como você mesmo citou, que é incipiente no Brasil e que vocês estão se comprometendo a mudar por meio da educação? Existe uma técnica diferente para vender? Existe uma técnica diferente para marketear? A conversa muda um pouco? E fazendo um adendo a isso, lá fora, vocês têm alguma inspiração? Bom, lá fora a gente tem várias inspirações, né? Como o Brasil, a gente sempre é o país do futuro, né? A gente está sempre mas o buscando futuro também, vou te falar, desde que eu sou criança, É. fiz 50 anos e estamos no... Então, lá fora tem muita coisa. A gente tem, como eu te falei, a gente tem certeza do que a gente está fazendo hoje, isso vai mudar. As nossas placas vão mudar, os nossos produtos vão mudar. Isso é bom, porque pela primeira vez numa construção civil, a gente tem dentro de uma fábrica, primeiro que a gente tem uma construção numa fábrica. Segundo, que a gente tem uma pesquisa e desenvolvimento. Imagina pesquisa e desenvolvimento dentro da construção civil. Então, É uma pesquisa permanente? permanente. A gente vem testando produtos e mais produtos, com fornecedores e mais fornecedores. A gente consegue prototipar, fazer o produto dentro da fazer o produto dentro da fábrica e prototipar, desculpa. Fazer o produto dentro da fábrica e fazer um mock-up dentro da fábrica para a gente apresentar para os nossos clientes. Imagina. Ô, Dani, é importante a gente ressaltar nessa questão da pesquisa que a gente tem uma diretoria de pesquisa liderada por nada menos do que o Roberto Monai, que acabou de falar pra gente. Ele é a própria, a gente brinca, enciclopédia dentro do Light Steel Frame. Ele que escreveu as Datex. Ele é uma pessoa que ele é referência. Então, assim, quem pensa em pesquisa, que é uma área também tão desafiadora do nosso país, quem está pensando é o Monai. É Monai? Monai, o Roberto famoso Monai. Monaipédia, né? É o Monaipédia. E isso traz um diferencial competitivo muito grande para o nosso grupo. Legal. Tá? Então, assim, é importante. É um grupo que nasce com uma diretoria de pesquisa. A gente fala em pesquisa bem lá na frente. Vamos pensar em pesquisa. Não, o nosso mindset já é diferente. É diferente quando a gente pensa em educar para construir, né? A gente pensa em pesquisar para melhorar processos, oportunidades de melhoria. Então, tudo isso vem muito da visão do nosso CEO, da visão do nosso presidente, que já entendeu que se nós não olharmos para esse futuro de forma diferente, a gente não vai conseguir ultrapassar o processo que uma startup precisa. Em relação à venda, é uma outra coisa interessante, porque pela primeira vez na construção de novo civil, a gente tem a possibilidade de levar os nossos clientes dentro da fábrica para ver aquilo que vai ser aplicado na obra dele. Então, assim que nós vemos ganhando grandes projetos, que a gente vem reduzindo grandes linhas, porque a gente muda a fachada de um determinado material para um outro material, porque nós temos uma pesquisa e desenvolvimento. E além de vender aquele remédio para aquele problema que já está instalado nos canteiros de obra, que é a escassez da mão de obra, falta de material, a gente entra com uma outra coisa que a gente sempre trabalhou, e o Rafa, que está aqui, meu amigo da Cushman, que está aqui, sabe disso, que é a reengenharia de valor. Longe de ser o best final price porque a gente deu desconto. A gente não pode ser uma empresa de desconto comercial porque nós demos desconto comercial para fechar determinado negócio. Nós somos uma empresa... É outro mindset. Né? É um ganha junto. Todo mundo ganha. Ganha o incorporador, ganha o cliente final em relação ao produto que está colocando, ganha o cliente em relação ao tempo, ganha a gente em relação à parte de ser escalável. Então a gente começa a fazer um trabalho de 4 mãos de reengenharia, onde a gente consegue fazer tudo isso dentro da nossa fábrica. Esse pitch de vender, além de vender um remédio para quem teve uma grande dor de cabeça, e vem tendo ainda, que é a construção convencional, a gente tem todo o viés de trazer isso para o off-site. Ou seja, você quer ver a sua casa, a fachada do seu prédio dentro da fábrica? Vem para cá que a gente mostra para você. Eu apresentei durante 2 temporadas, que agora a vida é temporada, né, pessoal? Né? Desde casamento, outro dia eu falei, quanto tempo vocês estão juntos? 12 temporadas. Não, se der certo, maravilha. Se não der, tá tudo bem. Só temporada. A vida virou Netflix, né? Então eu, por exemplo, fiz 2 temporadas do podcast da Visa.
Sabe quantos colaboradores, quem adivinha quantos colaboradores a Visa tem no Brasil? Chuta. 200. 200, quem dá mais? 1.000, 2.500, 5, 10 pessoas? Não, 10 mil. Perto de 200, 300 e pouco, que não é nada. Aí por quê? Tecnologia. Quando a gente fala então de empresas da nova economia, né, do novo mundo, que elas têm menos pessoas, só que mais escala tecnológica, onde que entra do ponto de vista de quem está contratando, ou seja, eu sou um incorporador, estou contratando vocês, eu quero fazer minha casa, estou contratando vocês, é menos sujeira e menos material desperdiçado no canteiro de obra. Que tipo de economia vocês fazem nessa troca? Legal, são várias. Primeiro que assim, da parte de economia a gente gera quase nada de resíduo. E o pouco resíduo que a gente gera, ele é retornável. O canteiro é mais limpo, O então, canteiro né? é mais limpo. A gente usa 5 litros de água por metro quadrado contra 500 litros de água por metro Caramba! quadrado na convencional. A gente reduz toda a parte de desperdício de material. Às vezes a gente começa a entrar em outro modus operandi, que a gente começa a ver caminhão levando tijolinho para as obras. À Né? noite ainda, né? Aí você fala, meu Deus do céu, quantos desses tijolinhos vão chegar vivos? Quantos tijolinhos estão indo lá tão certo? Quantos ele vai ter que comprar mais? Eu fiquei na loucura do tijolinho depois que eu vim para a construção industrializada. Porque, cara, isso é o fim. Você entra numa obra, pega um monte de tijolo, aquilo gera resíduo, a gente não usa caçamba. Quer dizer, Caramba! pouca caçamba que a gente usa, a gente tem obras que a gente usa 3, 4 caçambas. Que não é Uma nada. obra que deveria usar muito mais, 30. Coloca a parede de tijolinho e tem que rasgar para colocar a parte... Além disso, Zé, muito bem lembrado, a gente tem, além disso, toda a escassez em relação à parte de produtividade. Porque vem o cara, vai lá, faz a parede, vem o outro, corta a parede, vem o outro da marcenaria, corta mais a parede, vem o outro, pinta a marcenaria com a parede. É um caos, Sim. né? Então, como a gente entra na industrialização, primeiro a gente é milimétrico. Porque a marcenaria entra no D0. Eu tenho um pouco dessa ideia, quer dizer, tudo muito preciso, Tudo preciso. tem menos sobra. Preciso, tem menos sobra, a pessoa entra, a marcenaria, vamos falar aqui, tempo médio, Rafa, de marcenaria 75 dias, uma marcenaria de primeira prateleira. Quando a gente entra numa obra que a gente está fazendo industrializada, os 75 dias é conta ganha, porque os 75 dias ele segue o projeto. E hoje as pessoas usam a tecnologia, a gente tem um sistema BIM, que também não foi inventado agora na nossa fase de Construtec. O BIM está aí. Só que o BIM sempre foi o quê? Bonito. Porque era bonito fazer BIM. O BIM para nós é um produto totalmente funcional. É ele que dá o start na nossa fábrica para a gente imprimir aquilo que é preciso. Então a gente sai de uma construção normal para uma construção de precisão. Então nós somos precisos em relação à construção, Que lembra desde um pouco a parte até da caixilharia. a questão de dados, né? Você tem rastreabilidade, você sabe para onde está indo, Exato. quanto você gastou, você tem uma cauda ali, né? Não, o perfil sai da nossa máquina, ele já sai. Primeiro, a gente não tem corta e solda dentro dos canteiros. Tudo já sai, são perfis engenheirados, ele já sai cortados, A1 com A2, exatamente parafuso com parafuso. Você não tem erro. Mas eu tenho uma pergunta. A gente viu Rio Grande do Sul. Eu me embananei um pouco na pergunta lá, mas agora eu vou tentar fazer a pergunta certa. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A minha pergunta é sobre ESG, então já vou fazer. Mas antes, é uma curiosidade. É o mesmo, aguenta, assim como aguentam, por exemplo, as paredes de concreto? Vento, chuva? Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Gattai, que ele teve uma reunião, uma pessoa muito uma mulher com uma cabeça na industrialização, e ela falou que se o Rio Grande do Sul, é muito verdade, fosse industrializado, todas as casas, a gente não teria todo esse resíduo que a gente está vendo Verdade, verdade. No Rio Grande do Sul. Então a gente tem muito mais resistência a impacto, a gente tem muito mais resistência Vento laudadas, vento, muito mais. Entendi. Então a gente Mark, complementando, porque o Manai deu uma palestra anterior, justificando isso, a construção industrializada de precisão, ela nasceu em países que tinham fenômenos climáticos de alto impacto. Então, percebe, Japão. mercados
que já são mais do que consolidados, né? 90 anos, Estados Unidos, que tem tudo quanto é evento climático de alto impacto, Japão, quando fala de Japão, né, a gente tem aí Super. Agora, no Estados Unidos pós-guerra, são aquelas casas de madeira ou não tem nada a ver? Os Estados Unidos aí é tem uma mais wood diferença. frame. É wood É frame, wood né? Não frame, é steel. que Né? também é outra falta de conhecimento das pessoas que comparam muito o nosso método construtivo de steel frame com wood frame. E não é E totalmente também não é diferente. container. E não é, longe de ser Eu vi o container. Matar tá aí não. Eu vi o Matar dando uma bronca, o cara chegou e falou assim, não, porque os containers, ele falou, container não. Não, container longe Container de ser não. container. Agora, a gente, voltando no Rio Grande do Sul, a mudança, a crise é uma causadora de mudança, né? Sim, Ou você muda ou você muda. Né? Sim. Não existe meio termo. update or die, né? É. E o Rio Grande do Sul, não existe outra forma do Rio Grande do Sul não se reerguer se não for a industrialização. Então a gente vem ganhando muita notoriedade nesse mercado e mais do que isso, a sensibilidade de a gente reconstruir um estado que foi devastado. Isso assim, complementar, de novo, complementar, porque a gente vai industrializar. Isso vai mudar a cabeça das pessoas. Porque elas vão entender que a construção de steel frame, a casa que está aqui do lado, se você olhar essa casa por fora, você não sabe se ela é de steel frame. Você não tem. Aliás, a pessoa fala, como vender steel frame? Peraí, como vender? É a mesma coisa de você vender. Como você vende um carro elétrico? Ele tem infinitos benefícios a mais que um carro a combustão. É uma questão de cultura também. É uma questão de cultura. Então a gente vem ganhando notoriedade em relação ao mercado no Rio Grande do Sul por conta da industrialização, de uma forma muito mais de solidariedade em relação ao Rio Grande do Sul. A gente não está ali para fazer negócio. Era isso que eu queria ter te perguntado e me embananei na pergunta. A gente não está ali para fazer Sim. negócio, a gente não tem interesse de fazer uma venda no Rio Grande do Sul, ainda mais no momento agora. Isso, inclusive, é uma tônica que vem do nosso CEO, que é o Roberto Justo. A gente tem mais interesse de a gente entrar colegiado com grandes parceiros para a gente reerguer essa cidade de outra forma operante ali, né? É isso. Minha última pergunta, ninguém me cortou, né? Mas eu vou fazer uma última pergunta. A gente está 40 minutos aqui por isso. Eram 20. A gente viu, infelizmente, o Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que o Brasil e o mundo, mas o Brasil tem sido campeão. A gente viu o litoral aqui. Se você for para o litoral Ubatuba, você olha, você está na água e você olha para as montanhas, tem rasgos assim, marrons. É que são os rasgos, na verdade, das coisas que caíram, né? Das corredeiras de lama. Então, quer dizer, é um negócio que a gente vai sofrer daqui para frente. A gente vê isso acontecer também no norte do país e é um fenômeno global. Como que o steel frame, e aí como é que entra o marketing e as vendas de vocês, pode estar alinhado com a demanda de ESG? Sabendo que, como você bem explicou, para reerguer ou para evitar ventanias ou para evitar problemas que vão aparecer, como é que vocês estão usando esse discurso, alinhando meio ambiente, exigências da ESG e o mercado que vocês estão reinventando? Em relação a esse dia, a gente vem também ganhando um mercado muito forte. A gente tem uma parceria muito forte que você conhece também, Rafa, o Bob da CTE. E a gente vem cada vez mais próximo do ESG, porque hoje, só de prateleira, a gente quase pontua 40 pontos num sistema LEED. 40 pontos. Só com o nosso sistema Aqueles prédios verdes. Isso. Por quê? Porque a gente está no off-site. 45% hoje da nossa obra está acontecendo no off-site. Então não gera resíduos. Off-site você diz o quê? Na fábrica? Off-site na fábrica. A obra sai, faça chuva, faça sol, sua obra está sendo construída. É verdade. Então, inclusive, levamos um cliente de Santa Catarina. Ele falou, nossa, esse período agora de inverno em Santa Catarina é meu período de chuva, onde para minhas obras, atrasa minhas obras. E vocês estão aqui produzindo a minha obra a centenas de quilômetros de casa. Que sensacional ver isso. Então, é esse mercado que a gente vem mudando. Agora, sim, cara, tudo isso é uma questão de tempo. Tudo é uma questão de tempo. Porque o ESG, ele veio também para ficar, assim como o steel frame também veio para ficar. Então a gente vem pontuando e vem se aproximando de empresas como a CTE, que é do nosso amigo Bob, para nos homologar e nos certificar em vários itens. Inclusive o ESG, ele entrou com modismo, né, e vai sair, as pessoas vão cobrar cada vez mais nisso.
né? Como tudo entra pela moda, né? O pessoal tá falando, inclusive, que ESG vem de esgotados, que ninguém mais aguenta mais a Exato. sigla. Não, porque você vê muitas empresas grandes, a gente tem empresas, laboratórios, que, cara, eles são ESG na prateleira, mas para fazer obra, quanto eles gastaram? Quanto eles gastaram de entulho? Quanto eles geraram de entulho? Quanto eles gastaram de carbono? E aonde está o ESG? Está na prateleira? Por que a gente não está pensando em ESG na construção? Isso vai embarcar mudanças estruturais. Agora mesmo nós estamos fazendo um laboratório que ele é inteiro em steel frame. Estamos falando de 1.000 metros quadrados que ele vai nascer inteiro em steel frame. Essa obra, infelizmente, ela não vai ser por questão de tempo, não vai conseguir homologar ela toda num processo LEED, mas ela seria uma obra perfeitamente homologada. Só complementando, Mark, esse é um ponto importante que conecta com tudo que eu pensei da Academy. De justamente não ser uma onda como foi no início, né, o ESG, que ficou muito mais no marketing, né, das pessoas estarem propagando essa palavra ao vento, do que propriamente práticas, né, conectadas ao conceito. Então, essa é uma preocupação da Academy, porque a gente precisa criar produtos educacionais que não seja meramente cursinhos que a gente está vendendo para disseminar o conhecimento, mas sim atender uma demanda de formar e desenvolver pessoas, mão de obra para o nosso negócio. Quer dizer, uma questão de... É totalmente diferente de mindset, né? É uma questão que já vai direto para o DNA. Eu acho que tem uma coisa muito legal na empresa de vocês, e é só uma constatação. A gente tem a Dani, que estava aqui, tem aqui a Adriana, tem Paola, quer dizer, tem muita mulher na empresa de vocês, o que desmistifica um pouco essa história também, de que construção, quer dizer, a Construtec de vocês é uma Construtec que também nasce olhando para esse público, que é um público que é muito masculinizado nesse setor, né? Não, isso é uma dos maiores pilares que nós temos são as mulheres dentro da nossa empresa, né? Elas seguem a cabeça de toda a rédea. A Paola segue uma área, imagina, ela tem toda a responsabilidade de formar mais de 4.000 alunos. Caramba. Né? A gente tem a Vivi, que cuida de gente e gestão de mais de 250 pessoas. A gente tem a Adriana, que está na área de venda de uma coisa que até então era o lugar de um homem que fazia essa parte de venda. A Adriana, que está vendendo toda a parte de industrialização. Diretoria de arquitetura liderada por uma mulher. Incrível. Então, assim, a própria Dani que você falou, que a parte de marketing, eu não vou citar todas, porque senão eu vou tomar uma bronca quando chegar no escritório, mas são várias mulheres que ali nos representam. E é legal porque, de novo, a gente está saindo de um espaço que até então era um espaço 100% não, mas era muito masculino, até mesmo porque a gente não está vendendo mais uma construção, a gente está vendendo uma tecnologia, né? É isso. A questão da inclusão é uma pauta importantíssima na nossa agenda. Nós estamos, Mark, deixando hoje a nossa maior preocupação é que na construção, em média, a faixa etária de 49 anos, tá? Que é um cara que já carregou peso, já, infelizmente, uma mão de obra que foi machucada pelo conceito, por todo, né? E quem é que a gente quer que venha com a gente? Primeiro, essa pessoa não precisa mais carregar peso. E ele tem um conhecimento, ele está naquela curva de maturidade, né, do profissional. Sim. Então, super necessário. Não só super maturidade, necessário. mas também a curva do desespero, né? Exato. Não, e aí você... Trabalho. Exato, mas aí você impacta socialmente, porque você Sim. reinclui esse perfil para o mercado de E trabalho. reinclui a família junto, né? E a família, então assim, eu sempre falo em palestras que o que eu faço tem uma missão, Claro. tem um propósito muito forte. Eu levanto a minha casa todo dia com um propósito muito forte, Muito porque eu legal. impacto socialmente, eu gero emprego, eu gero renda, eu gero dignidade. Eu mostro para ele algo que ele nunca viu. E trazendo também um pouquinho para esse mundo das mulheres, que eu sou mulher e me sinto muito honrada, porque estou numa posição de privilégio, né, como diretora executiva de uma área de negócio tão necessária, a gente também está incluindo a força de trabalho feminino para um mercado que, modéstia à parte, de mulheres fazem muito bem, porque nós somos muito criteriosas, cuidadosas, sabe? É um soft skill feminino. E também você não tem mais peso, você não tem mais né, Sim. esse conceito negativo. Então, assim, fala-se muito de empoderamento feminino, fala-se muito da inclusão da mão de obra feminina. O que a gente está fazendo na prática é isso, não é
uma narrativa que não está alicerçada em bases sólidas, em algo que de fato a gente precisa. Porque essa meta de 4.000 alunos que eu tenho, super ambiciosa, super ousada, mas não é uma meta de venda ou uma meta de marketing, é uma meta que é necessária para o meu negócio girar. Simples assim. E aí eu tenho que pensar onde que no Brasil, com as obras que a gente tem, com os negócios que a gente vai construir esse caminho. Chamar essas pessoas e falar o seguinte, vem com a gente porque vocês realmente vão ter dignidade, você vai ter salários compatíveis do mercado, você vai sair daquela jornada terrível de trabalho, que a gente sabe que existe esse dado, esse fato, né, de um iFood, de um Uber, nem preciso aqui entrar nesse método. Então, o que nós estamos fazendo realmente, ele é inovador. Ele é inovador e ele gera impacto social, e o Roberto fala maravilhosamente bem disso. Muito obrigado, obrigadíssimo. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Muito obrigado. obrigada, pessoal.